10 horas e 43 minutos e a Band News FM continua ouvindo os parlamentares mais votados desta eleição aqui no Distrito Federal. Estamos com um parlamentar que o eleitor de Brasília já conhece muito bem, porque é o parlamentar mais experiente da Câmara Legislativa. Já esteve também no Congresso Nacional, está indo para mais um mandato e é o segundo deputado mais votado. Deputado Chico Vigilante, que está com a gente, que, aliás, é um ouvinte aqui da Rádio Band News FM. Deputado, parabéns pela vitória. Obrigado pela gentileza de estar aqui na Band News. Muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Band News. Prazer enorme estar aqui com vocês. Estou voltando mais uma vez aqui a essa bancada e sempre é muito bom participar do programa da Band News. Agora, deputado Chico Vigilante, que não é apenas... Só um pouquinho, Cláudio, que o Chico está sem... O deputado agora Chico, sim. agora sim está lhe ouvindo. Deputado Chico Vigilante, parabéns pela vitória extraordinária, mais uma, viu? E eu quero dar também as boas-vindas aqui ao nosso programa. O deputado Chico Vigilante, que não é apenas o parlamentar atuante que nós conhecemos, é também nosso ouvinte, portanto faz parte do time. É verdade, Cláudio. Eu estava até comentando com os meninos aqui. Eu falei, cadê o Cláudio Humberto, rapaz? Ele agora trabalhando de casa, não vai mais no estúdio e tal. Como é que isso aí, Cláudio? Está sempre junto, está sempre junto. Agora, deputado, a gente estava falando sobre a oposição, né? E eu ressaltei aqui no programa, quando estávamos conversando com a deputada Celina Leão, agora eleita vice-governadora, da boa relação que os senhores têm, que deu para notar aqui na conversa, no diálogo, né? A experiência que o senhor tem. Mas como será enfrentar agora 4 anos, mais uma vez, na oposição, e como será a relação com o governador Ibanez Rocha nesses 4 anos na fiscalização do governo na Câmara Legislativa? Ô, Cláudio, sabe, Rodrigo, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que no dia que termina a eleição, todo mundo deve descer do palanque, verificar como é que está a situação, criticar quando for preciso criticar, apontar os erros, porque esse é o papel da oposição, e aprovar quando as proposições forem de interesse da comunidade, de interesse da população. Isso eu aprendi quando eu fui eleito deputado federal pela primeira vez. Tinha sido eleito presidente Fernando Collor, né, que o PT tinha uma batalha, a gente vinha de uma luta muito grande que a gente queria eleger o Lula. Me lembro que o Cláudio Humberto era o porta-voz do governo do presidente Collor, né? Mas a gente negociava. Eu me lembro que aqueles pacotes todos que o Collor mandou, aí nós da bancada do PT escolhemos a Luiz Mercadante e o Mercadante me escolheu para nós dois negociar e modificar proposições que era apresentada pelo governo Collor. Só que naquele tempo a composição do Congresso Nacional era algo respeitável. Você tinha deputados, né, Cláudio, de centro, deputados até mesmo de direita, mas pessoas da maior responsabilidade. Você pega o Ricardo Fiuza, pega o próprio Inocêncio de Oliveira, que foi presidente da Câmara, e outros, né? Portanto, era um outro momento, era um Congresso realmente qualificado, e foi ali que eu iniciei a minha vida parlamentar e foi ali que eu aprendi. Eu queria saber, assim, 2 coisas, na verdade, ao mesmo tempo, né? Que eu fico olhando a sua trajetória, deputado, eu acho, assim, uma das coisas mais injustas que o seu partido lhe faz, mas talvez seja uma decisão sua, é não ter feito do senhor candidato ao governo do Distrito Federal até hoje, né? Eu não há no PT, aqui no DF, ninguém mais representativo do partido e do campo de esquerda do que o senhor. E, no entanto, até hoje, nem sequer uma candidatura majoritária ao Senado, por exemplo, a deputado federal, eventualmente, o senhor tem sido sempre deputado distrital. Eu queria saber se essa é uma limitação do partido que lhe impõe, ou se é uma opção sua. E também gostaria de também provocá-lo sobre uma coisa muito curiosa e também carregada de significado, que é o fato do senhor ser hoje o parlamentar mais experiente na Câmara Legislativa, não é? Reeleito com votação novamente consagradora, e o seu encontro com aquele que é o deputado mais jovem a integrar a Câmara Legislativa, que é o neto de Joaquim Roriz, o governador tantas vezes festejado aqui, ao qual ou a quem o senhor também fez oposição. Eu queria saber essas 2 coisas, o que é que o afasta da majoritária e também como será esse encontro aí com o neto de Roriz no dia a dia da Câmara Legislativa.
Ô, Cláudio, dessa vez o PT queria que eu disputasse as eleições majoritárias. Eu não quis, porque tem um trabalho muito grande a ser feito ainda pela população do Distrito Federal, tanto no campo da saúde, da educação, do transporte e do combate ao cartel dos combustíveis, que não morreu. Ele está aí só adormecido, mas não se assuste que ele voltará logo. A questão do transporte, que é a batalha maior que eu tenho travado, especialmente no que tange ao cumprimento dos contratos que foram assinados pelas empresas, receberam mais de R$1 bilhão durante um ano. E, infelizmente, 2 empresas não cumpriram nada. Se pega essa empresa São José, que é a maior bacia de transporte, e que tem lá a questão de Ceilândia e Brasilândia muito mal atendidas pela São José, e que eu fui ao Ministério Público, estou indo ao Tribunal de Contas, e que eles vão ter que cumprir a lei e renovar a frota. No que tange ao encontro com o Joaquim Roriz Neto, teve uma deputada injustiçada, que é a filha do Roriz, a Liliane. A Liliane, nós ficamos amigos, tanto é que ela, no dia da eleição, ela me ligou para me parabenizar e para desejar boa sorte, dada a relação que a gente teve. E a Liliane, eu posso afirmar que a Liliane foi injustiçada. A Liliane não cometeu aquilo tudo que estamos dizendo que ela cometeu. Portanto, o meu encontro com o Joaquim Roriz Neto será de respeito, né, pelo que ele representa, pelo que a família representa, né, pela origem dele, mas não vou deixar nunca de criticar quando ele se posicionar de maneira errada lá dentro. Como é que pela sua experiência toda, e a gente nota aqui, tanto pelo contato com a deputada... Que o deputado tome conta do menino. Tanto com a deputada Celina Leão, quanto a gente nota... Ao longo desses 5 mandatos, é o seu trânsito fácil, mesmo sendo um deputado de oposição, ou um diálogo fácil com todas as linhas, ou seja, com todos os pensamentos políticos. O senhor, de oposição, o que o senhor nota, além do transporte que o senhor falou, que seria fundamental para um novo governo, apesar do senhor ser de oposição, que deveria ser o foco do governo Ibanez Rocha, em que o senhor vai estar ali em cima cobrando? Se eu tivesse sido eleito governador do Distrito Federal, a primeira coisa que eu iria focar para valer é a questão da saúde. Não dá para continuar, nós temos aí 27 mil pessoas na fila esperando por uma cirurgia. Você sabe, eu já tive um câncer aqui de tireoide. Quando o médico fala que você está com câncer, é quase que uma sentença de morte. Imagina uma pessoa que é detectada um câncer, ele está ali na fila para ser operado e não é operado. Portanto, ele vai morrendo aos pouquinhos. Eu converso com médicos amigos meus que falam que hoje, se um câncer for detectado e for tratado em 6 meses, tem jeito. Se deixar passar de 6 meses, não tem mais jeito. Portanto, eu chamo de fila da morte a primeira coisa que eu atacaria para valer a questão da saúde. Outro ponto que eu bato tanto, que é a questão do transporte coletivo do Distrito Federal. O transporte aqui é muito caro, porque você que não anda de ônibus, o Rodrigo que não anda de ônibus, Cláudio Humberto que não anda de ônibus, eu que não estou andando de ônibus, todos nós estamos pagando através dos nossos impostos para essas empresas não cumprirem a lei, não oferecerem um serviço adequado para a nossa população. Portanto, seria outro ponto a ser atacado. Outro ponto fundamental é a questão da geração de emprego. Você não consegue dar dignidade às pessoas se não for através do emprego. Programas sociais tem que ser coisa emergencial, não pode ser para a vida toda. Portanto, a única maneira de dar dignidade para as pessoas é efetivamente você gerar emprego para as pessoas e cuidar das cidades. Você pega aqui, mesmo o plano piloto, as calçadas, né? E eu estou falando isso porque eu liberei bastante recursos para a recuperação de calçadas. A população aqui no plano ficou de idade. Você sabe que o idoso ele tem mais dificuldade de andar numa calçada. Se ele anda numa calçada, ela está irregular, cheia de buracos, se tudo ele cai, vai quebrar um fêmur, vai dar muito mais trabalho lá nos hospitais. Portanto, tem que ser recuperadas as calçadas aqui no plano em todas as cidades. Tem outro ponto, que é a questão do asfalto da nossa cidade. O asfalto vence. Gama, Ceilândia toda, pega Taguatinga, Planaltina, estou dando como exemplo essas 4 maiores cidades. O asfalto acabou, ele virou uma espécie de sonrisal. Portanto, agora na chuva, você vai ver uma proliferação de buracos. Portanto, não dá mais para ter só operação tapa-buraco. Tem que ter o recapeamento, o novo asfaltamento da nossa cidade. São coisas
Agora, não adianta o governador ficar gastando dinheiro só fazendo viaduto. Portanto, tem que resolver essas questões. No que tange ao transporte, a gente tinha deixado pronto no governo Aguinaldo o BR Transporte Norte, que sai de Planaltina até o Plano Piloto. BR Transporte Oeste ficou pronto para ser licitado também, que é saindo de Ceilândia até o Plano Piloto. Você pega a importância que teve a implantação do BR Transporte Sul, que é ali de Santa Maria, Gama, Plano Piloto. Portanto, é um sistema de transporte ágil, é um sistema de transporte que dá conforto e é um sistema de transporte que você consegue tirar a pessoa do carro e botar no ônibus. Porque não adianta você querer fazer isso por decreto. Ou você faz transporte com qualidade, ou a pessoa não vai abandonar a comodidade do carro para andar de ônibus. Agora, deputado, a gente está entrando numa campanha aí muito acirrada de segundo turno, uma campanha nacional. A gente ouviu há pouco a vice-governadora eleita, a deputada Celina Leão, falando até de estratégias, né, de defesa da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, ela que já anunciou apoio ao presidente. Eu gostaria de saber do senhor estratégias aqui para o Distrito Federal e o que explica uma derrota tão grande do presidente Lula aqui no DF, onde o PT errou e deve melhorar nessa campanha de segundo turno, porque se a campanha fosse no DF, o presidente Jair Bolsonaro venceria no primeiro turno, fez 51%, o ex-presidente Lula fez 36%. No Brasil, o ex-presidente Lula está na frente, aí, ficou na frente, 5 pontos na frente do presidente Jair Bolsonaro. O que precisa melhorar nessa campanha e qual vai ser seu trabalho essa campanha aqui no Distrito Federal? Olha, nós temos que mostrar, e estamos fazendo isso para a população do Distrito Federal, a importância que tem que ter um homem com a capacidade e com conhecimento que tem o presidente Lula com relação ao Distrito Federal. E o que a gente tem que mostrar, e estamos mostrando também, é que não é nem uma questão agora de esquerda e direita, é a questão de democracia versus barbárie. O Bolsonaro representa a barbárie. Eu digo, sabe, Orengo, se o Bolsonaro ficar mais 4 anos, o Brasil terá no mínimo 50 anos para poder se recuperar, porque ele fará a maioria no Supremo Tribunal Federal, ele fará a maioria no Tribunal Superior de Justiça, e ele indicará a maioria dos desembargadores federais. Portanto, o Brasil vai ficar 50 anos com essa barbárie que está imperando aí. Ataque às mulheres, ataque ao que chama de minoria, que não é minoria, que são os negros, indígenas, pessoas que têm uma outra orientação sexual. Aqui no Distrito Federal, esse crescimento da direita, ele se deve muito ao crescimento na periferia dessas igrejas de negócio, que está espalhando fake news, espalhando mentira, falando de aborto, quando aborto é um problema resolvido no Brasil desde 1943. A lei que regula aborto no Brasil é de 1943, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Falando de armas, a pessoa não tem dinheiro para comprar 1 quilo de feijão, mas fica achando que vai ter dinheiro para comprar uma arma. Portanto, essas coisas têm que ser combatidas e a gente tem que mostrar efetivamente para a população o risco que a democracia corre no nosso país. É por isso que o mundo civilizado, estou falando do mundo civilizado, está de olho nas eleições brasileiras. Mas, deputado, se há esse risco a que o senhor se refere, também o outro risco é termos de volta uma turma que, né, meteu os pés pelas mãos quando esteve no governo. A gente teve o atual candidato do seu partido preso por corrupção, né? Foi condenado por 33 juízes e preso por corrupção. Depois aconteceu o que a gente viu que aconteceu. Então, assim, há risco de parte a parte, né? Também, se for eleito o ex-presidente, do mesmo modo ele vai fazer maioria nesses tribunais todos, etc., porque é da prerrogativa do presidente da República nomear e indicar ministros dessa corte aí. Agora, me preocupa um pouco quando eu ouço o senhor falando mal do crescimento da direita, etc. e tal, como se fosse um pecado, né? Quer dizer, a democracia tem que valer para tudo, quando a gente perde e quando a gente ganha, né? Não seria melhor uma atitude, assim, até eu falei sobre isso, uma pergunta muito semelhante que fiz ontem ao deputado Félix, que é exatamente sobre essa, o que a gente percebe, assim, é uma permanente falta de respeito pela vontade das pessoas, né? Ou para desqualificar a vitória da Damares, ou para desqualificar a vantagem do Bolsonaro aqui no Distrito Federal por 14 pontos, né?
por coincidência, semelhante àqueles 14 pontos que o Datafolha previa para o Lula em termos nacionais. O senhor não acha que a construção da democracia passa pelo respeito, inclusive, não apenas ao adversário, mas, sobretudo, à vontade das urnas? Eu respeito como ninguém a vontade das urnas. O problema é que o capitão Capiroto, que é o Jair Bolsonaro, não respeita. Ele não quer democracia, ele quer barbárie, o Cláudio Humberto. E aí, no que tange aí a questão do presidente Lula, o Supremo Tribunal Federal viu que o processo foi um processo político e por isso que o presidente Lula vai poder disputar as eleições novamente. Agora, Cláudio, você que é uma pessoa muito bem informada, Orengo aqui, o pessoal aqui da Band News, tem hora, Cláudio, que eu fico me perguntando, aqueles chamados anões do orçamento, e você acompanhou aquilo de perto, eu fui um deputado que investiguei pela bancada do PT aquela questão dos anões do orçamento, os que morreram devem estar se removendo lá no túmulo e dizendo que eles eram uns babacas, porque era emendinha ali de 200 mil, 300 mil, que tinha desvio na época dos anões do orçamento. Agora, Cláudio, se quer coisa mais escabrosa do que esse orçamento secreto, que com o orçamento secreto não tem efetivamente como o governo governar, porque como é que você vai fazer política pública com um orçamento secreto, onde cada deputado indica para o seu reduto, sem poder fazer política efetivamente de integração, política de desenvolvimento, que é o governo federal que tem que decidir aonde que ele vai investir para que possa melhorar efetivamente a realidade do nosso povo. Portanto, ter 16 bilhões de orçamento secreto, isso é uma vergonha, Cláudio Humberto. Deputado Chico Vigilante, quero agradecer aqui democraticamente. Ouvimos mais uma vez os dois lados, a vice-governadora, obviamente com foco voltado para o DF, assim como o deputado Chico Vigilante, mas cada um defendendo um candidato à presidência da República, a deputada Celina Leão defendendo o presidente Jair Bolsonaro, o deputado Chico Vigilante, obviamente, defendendo o presidente Lula. E pelo que eu notei aqui, teve um bom diálogo, né, há uma boa relação entre os deputados e agora a vice-governadora de campos opostos. Deputado, não dê refresco a esse povo de posto de gasolina, não. Vê se continua. O cartel, Cláudio, o cartel continua organizado. Continua. Ele está ali, sabe, na moita. Qualquer momento eles dão o bote novamente. Deputado Chico Vigilante, obrigado. E agradeço também Adriano, Cláudio, um abraço a todos. Até amanhã. Tchau.